considerando o nosso contexto local, a gente teve aí ao longo dos últimos 2 anos uma tentativa de estabelecer o mínimo de racionalidade, eu diria, de regulamentação, considerando o PL 2630. A gente viu o que aconteceu, a gente viu o nível de ingerência que multinacionais exerceram sobre a nossa política doméstica. Como é que o senhor avalia a necessidade de estabelecer limites para a atuação dessas multinacionais em território brasileiro? Eu acho que nós seguimos com esse problema mal equalizado, e aí nós precisamos que o Congresso Nacional faça a sua parte, né? O Executivo, desde o começo do governo Lula, buscou impulsionar essa agenda no Congresso Nacional, apoiou naquele momento o projeto relatado pelo deputado Orlando Silva, que já tinha sido aprovado no Senado Federal. Esse projeto foi, vale lembrar, teve sua urgência aprovada em plenário em final de abril de 23, e depois, no começo de maio, houve uma decisão ali da mesa da Câmara e do próprio relator de tirar de pauta por uma mudança de posição de alguns setores, depois de uma enorme pressão que combinou a ação das Big Techs com a ação de grupos ali, especialmente o Deltan Dallagnol teve um papel importante, e a gente viu outros grupos se mobilizarem e buscarem impulsionar a crítica ao projeto por meio de mentiras, né, como que aquilo afetaria discurso religioso no ambiente online, etc. A questão central para nós é que, enfim, hoje essa discussão está sendo parcialmente feita no Supremo Tribunal Federal, na avaliação de 2 recursos extraordinários que têm repercussão geral, ou seja, que uma vez definidos, eles definem uma regra geral sobre a responsabilidade das plataformas no ambiente digital. Esse é um aspecto certamente muito central, porque hoje o Brasil segue um modelo muito próximo do americano, em que as plataformas praticamente não têm responsabilidade sobre conteúdo de terceiros. E, portanto, a gente vê uma sucessão de fraudes, golpes, conteúdos ilegais, conteúdos que afetam crianças e adolescentes, sem nenhum tipo de responsabilidade direta das plataformas. Elas promovem ações, muitas vezes elas aplicam seus termos de uso, muitas vezes, quando notificadas, elas até retiram conteúdos mais graves, mas isso acontece sempre depois de uma série de danos já ocorridos. Então você cria aquela lógica de enxugar gelo e uma lógica de balcão de URLs, que a gente chama, ou seja, eu toco meu trabalho aqui lucrando com conteúdo ilegal. Se alguém chegar no meu balcão, no meu guichê e falar, olha, esse conteúdo aqui é ilegal, eu falo, é mesmo, não tinha reparado, e retiro do ar. Então, essa lógica ela é deletéria para o debate público, ela é deletéria, na verdade, para a preservação do ambiente democrático e de Estado democrático de direito no Brasil, né? Porque você cria um ambiente inteiro onde quem tem capacidade de ação sobre aquele ambiente são as próprias plataformas, mas elas só agem, no caso, só são obrigadas a agir com uma ordem judicial, e muitas vezes, para agir sem ordem judicial, precisa ser um caso assim, explícito, gritante, muito forte para elas. Esse modelo não funciona. Esse modelo gera problemas para a proteção de direitos dos cidadãos brasileiros. Nós não precisamos nem chegar na discussão mais detalhada e polêmica de desinformação. Nós estamos falando sobre conteúdos ilegais, nós estamos falando sobre golpes e fraudes, nós estamos falando sobre aspectos que hoje afetam todos os dias milhares, talvez centenas de milhares, talvez milhões de brasileiros. Então, e esse talvez ainda refere a uma parte curiosa, anedótica da história, que é o fato de que não tem transparência na condução desse processo. Então, mesmo para entender o que está acontecendo no ambiente online, você depende de estudos de scrapping de conteúdo e etc., que não se beneficiam, muitas vezes, da colaboração das próprias empresas. Essa situação é que a gente precisa estar disposto a mexer.